Olá, senhoras e senhores, tudo bem? No Nossa Fauna de hoje, falaremos desse belo exemplar da fauna brasileira, essa espécie linda, esse bicho maravilhoso. Brincadeiras à parte, senhoras e senhores, meu nome é Fernando Costa, sejam bem-vindos a mais um Nossa Fauna. No Nossa Fauna de hoje, falaremos de um dos mais belos representantes da fauna brasileira, a jaguatirica, nome científico Leopardus pardalis. Então, esse lindo espécie da fauna brasileira é um mamífero carnívoro da família Felidae, ou seja, é um felino, é um gato. Esse gato, a jaguatirica, como é o nome mais comum dele, ela pode ser chamada também de oncinha, de canguçu ou de gato maracajá ou gato maracajá verdadeiro. Dependendo da região do Brasil que você for conversar com uma pessoa, ele vai te falar um nome diferente. O nome em inglês, ou seja, o termo em inglês que os gringos usam para classificá-la, para denominá-la, é ocelot, ou, não sei se eu estou pronunciando certo, mas o termo em inglês é ocelot. Como eu falei que ela é um carnívoro, ela vai se alimentar basicamente de pequenos e médios vertebrados. E aí vai entrar paca, cutias, macacos, pequenos roedores, né? Desses roedores principalmente o que a gente chama de ratos de espinho. Os ratos de espinho são ratinhos que têm o pelo, né, adaptado parecendo um espinhozinho. São os ratinhos da família Equimidae, né, o que a gente chama de equimídeos. Trabalhei muito tempo com eles. Além disso, elas podem comer uma gama muito grande ainda de marsupiais, de macacos, de répteis e de aves. Então, como ela é um carnívoro topo de cadeia, ela vai se alimentar de uma gama muito grande de vertebrados. Fala aí na sua casa, paca, tatu, cutia não. Falou? Errou. Bom, brincadeiras à parte, novamente, o tamanho do corpo delas vai variar de 72 até 100 centímetros e a cauda vai variar entre 25 e 40 centímetros. Então a gente tem a medida de 72 até 100 centímetros do corpo e a medida de entre 25 e 40 centímetros da cauda. O peso dela vai variar entre 6 e 18 quilos, então tem uma variância, vamos dizer assim, né? O peso varia muito de indivíduo para indivíduo. Eu posso ter indivíduo adulto com 6 quilos e eu posso ter indivíduos adultos com 18 quilos. O macho adulto da jaguatirica, ele é um pouquinho maior, ele é levemente, ligeiramente maior e ligeiramente, óbvio, mais pesado do que a fêmea adulta. Em relação à ocorrência, ela vai ocorrer em toda a América do Sul. Então, na América do Sul inteira, como está aparecendo aqui, ela vai ocorrer, exceto em um país, que é o Chile. Então, se você pegar toda a extensão da América do Sul, em todos os países da América do Sul, você vai encontrar a jaguatirica, a Leopardus pardalis, com exceção do Chile, que é o único país da América do Sul onde ela não ocorre. Ela vai ter uma característica que é importante ressaltar, que ela gosta, vamos dizer assim, ela tem predileção, ela precisa de matas, né? Áreas com cobertura vegetal densa, tipo florestas, para poder exercer o seu nicho. Então elas precisam de locais que tenham matas densas, geralmente com copas de árvores que se fecham umas sobre as outras. É o que a gente chama de floresta de dossel fechado. Vou colocar aqui, ó, floresta de dossel fechado. Elas gostam, elas têm preferência em exercer o seu habitat e o seu nicho ecológico nessas florestas de dossel fechado. Nos Estados Unidos, né, existe a ocorrência da jaguatirica, mas atualmente nos Estados Unidos a jaguatirica Leopardus pardalis, ela já foi praticamente declarada extinta, o que é uma grande pena. Em relação a outras características, ela vai ter uma pelagem espessa, porém um pelo curto de uma cor amarelada, dourada, com a presença do que a gente chama de rosetas, que são as pintas, né, as manchas. Elas vão ter as manchas nos flancos, ou seja, do lado do corpo, e essas rosetas vão ser manchas escuras.
ou seja, manchas escuras que a gente vai chamar de rosetas nas laterais do corpinho dela. No dorso, né? E no ventre, no dorso, no caso nas costas e no ventre, ela também vai apresentar essas manchas. No caso do dorso, essas manchas, rosetas, elas vão se encontrar umas com as outras e vão formar listas. Essas listas vão pegar do topo dos olhos até a base da cauda. Então no dorso, que é a região das costas dela, então a gente tem todo bicho, anatomicamente, de um modo geral, você pode dividir em duas regiões. A região do ventre, é onde que eu tenho a barriguinha dele, e a região do dorso, onde que eu tenho as costas. Então, no dorso dela, essas rosetas elas vão se fundir, vão se encontrar e vão formar umas espécies de listas, que vão pegar aqui do topo dos olhinhos até a base da cauda, igual está aparecendo aí. O bicho é maravilhoso. Outra curiosidade interessantíssima delas é que elas são excelentes escaladoras, excelentes nadadoras e excelentes puladoras. Gatos, de um modo geral, eles têm as patas posteriores, os membros posteriores adaptados para o pulo. Então, se um dia você estiver numa situação de estar pode até ser um gato doméstico, né? No caso, se você estiver numa situação que você tiver como a jaguatirica, não adianta você subir na árvore, porque ela escala a árvore, ela sobe a árvore muito mais rápido e com muito mais eficiência do que você. Então, geralmente, a pessoa, quando vai se esconder de canídeo, né, de cachorro, geralmente sobe em alguma coisa alta. Para os gatos, de um modo geral, para os felinos, que é o caso da jaguatirica, não adianta você subir em coisa alta, que ela vai subir atrás de você e vai te pegar, não adianta. Isso não quer dizer que ela vai correr atrás de um ser humano para poder atacar. Só estou falando isso para frisar de que ela tem uma alta capacidade de subir, de escalar em árvores. Além de excelentes escaladoras e saltadoras, elas também são excelentes nadadoras. Eu acompanho, quem quiser me seguir no meu Instagram, eu vou deixar na descrição do vídeo, vou colocar o meu Instagram aqui também, Nando Biobraz. Eu sigo, né, se não me engano, é um OCIP chamada Instituto Onça Pintada, né, uma família de biólogos que tem no sítio deles, que é a própria casa deles, onde que eles cuidam de algumas onças resgatadas, né? Claro, onças criadas em cativeiro, mas é um trabalho magnífico, um trabalho maravilhoso. Vou deixar o Instagram deles aqui, que é o Instituto Onça Pintada. Se você quiser ver uma onça mergulhando com um humano, tem vários vídeos deles lá mergulhando com o Leandro Silveira, se não me engano, que é o chefe lá da ONG, e a esposa dele e o filho dele. Então tem vários registros dele mergulhando com as onças, então é muito legal, vale a pena conferir. Uma curiosidade interessantíssima delas é que elas mudam a estratégia de caça de acordo com as fases da lua. Como assim, professor? O que tem a lua a ver com isso? Tem tudo a ver. Como eu falei, ela come muitos roedores, né? Principalmente os roedores que a gente chama de ratos de espinho, os equimídeos, além de marsupiais, além de paca, além de cutia, caça de um modo geral, mas principalmente os roedores. Esses roedores e essas caças pequenas, geralmente eles têm fobia lunar. O que é fobia lunar? Eles não gostam da luz, principalmente em áreas abertas, justamente porque a lua nesse campo aberto acaba iluminando um pouco aquele ambiente, deixando eles mais vulneráveis. Então esses roedores e essas presas pequenas, eles não vão sair quando a lua está cheia, por exemplo. Eles vão diminuir a sua atividade. Então, nesses períodos, a jaguatirica ela muda a estratégia de caça dela. Ela passa a procurar animais, outros tipos de animais, justamente porque ela sabe que o sucesso de caça dela, nesse período em que a lua está cheia, por exemplo, é menor. Doido demais, né? Fala sério. Legal demais. Então, em relação ao nicho ecológico dela, em relação ao comportamento dela, para completar, ela vai ser um animal tipicamente noturno, crepuscular, então ela vai descansar durante o dia e sair para procurar alimento no final da tarde e durante toda a noite. Então, se você for de dia em uma mata, dificilmente você vai encontrar com um felino. A jaguatirica, por exemplo, né? A jaguatirica é um exemplo. Dificilmente você vai encontrar com uma jaguatirica. Agora, se você vai ao findar da tarde, puta merda, falei bonito agora, hein? Ao findar da tarde e durante toda a noite é quando ela está mais ativa, a chance de você encontrar com uma é maior.
Só não sei se isso vai ser tão legal assim encontrar com uma. Uma vez eu quase encontrei com uma onça, no caso uma onça mesmo, uma onça pintada, uma pantera onca no mato, e não foi muito legal não. E elas vão precisar também de uma área grande para exercer o seu nicho ecológico. Foi feito um estudo na Venezuela e esse estudo mostrou que um macho adulto ele pode andar de 6 até 7 quilômetros em uma só noite. Então ela anda muito durante a noite, ela pode andar inclusive 7 quilômetros durante uma só noite. 7 quilômetros durante uma noite é muita coisa. Então ela anda muito para poder exercer o seu nicho ecológico, principalmente procurar comida. É óbvio. É um animal tipicamente solitário, você nunca vai ver uma jaguatirica em bando, geralmente ela anda sozinha, você só vai conseguir encontrar uma jaguatirica com outra justamente no período reprodutivo. Quando eles estão no período reprodutivo, forma aquele casal ali e eles ficam juntos apenas durante o período reprodutivo. Os machos são extremamente territorialistas, então eles vão ter alguns mecanismos para marcar o seu território. Um macho ele pode marcar o seu território que vai incorporar ali de 2 a 3 fêmeas. Então essas fêmeas vão ter ele como um macho na hora de reproduzir. Quais são esses mecanismos que ela utiliza para marcar o seu território? Primeiro é urina, sai urinando para tudo quanto é lado. Quanto mais alto for o xixi na árvore, então eles marcam a árvore e vão fazendo xixi. Quanto mais alto for o xixi na árvore, quer dizer que aquele macho é que está dominando. Se um outro macho de outro território, né, de uma outra localidade, chegou ali para tentar definir um território próprio e fizer xixi ali, vai ter... Deixa o caminhão passar. Vai ter uma briga de xixi. Como assim uma briga de xixi? Esses machos, um vai sentir o cheiro do outro e eles vão entrar em atrito. No caso, quando eles entram em atrito, é o que a gente chama, obviamente, de competição intraespecífica. O que é uma competição intraespecífica? É aquela competição que acontece entre indivíduos da mesma espécie. Então, se um macho está exercendo o seu território em uma determinada localidade, outro macho vem, faz xixi, faz cocô, libera os seus odores naquele mesmo ambiente, eles vão disputar aquele ambiente para ver qual que é o macho que vai dominar definitivamente esse território. É o que a gente chama de competição intraespecífica. Aquele tipo de competição entre 2 espécimes daquela população, entre 2 espécimes da mesma espécie que vão disputar ou território, ou no caso da mesma espécie, vão disputar parceiro sexual, ou na maioria das vezes vão disputar recurso. No caso, o recurso é o próprio alimento. Além da urina, gato de um modo geral, felino de um modo geral, eles têm uma outra estratégia para marcar um ambiente. Aqui em casa, como vocês viram, hoje teve a participação do Chico, meu gato preto, amor da vida de papai, gostoso. O tempo todo que eu estou dando aula, eles estão ali me assistindo, depois eu mostro para vocês. Num próximo vídeo eu mostro para vocês eles assistindo ali. Eu tenho uma porta de vidro que eu fecho justamente para eles não virem aqui, não atrapalhar, eles ficam assistindo ali o tempo todo. Além do Chico, eu tenho o bebê e eu tenho a Mel. Então eu tenho 3 gatos. É o dia inteiro eles assim nas coisas. O que é isso? O que seria o ato do gato ficar o tempo inteiro roçando nas coisas? Gatos têm glândulas de odores. Gatos vão ter essas glândulas de cheiro nas bochechas, no bumbum, no próprio ânus e entre os dedos. Tanto os dedos das patas dianteiras como traseiras. Então, quando o gato ele roça nas coisas, ele encosta nas coisas, é justamente porque ele está passando o odor dele para aquela coisa. É um mecanismo que ele tem ali para poder marcar o território dele também. E aí, as fêmeas, quando elas estão em períodos reprodutivos, elas vão liberar esses odores diferentes. O macho vai sentir o cheiro diferente daquele odor e vai saber que ela vai estar num período reprodutivo. Como eu já falei aqui em outro vídeo do canal, esse cheiro, né, esse odor característico do período reprodutivo chega no nariz dele assim, quero te dar,
Quero te dar, quero te dar, quero te dar. Brincadeiras à parte, mais uma vez, então o macho ele vai sentir aquele cheiro e aí eles vão começar a reproduzir. A reprodução deles é a reprodução sexuada, né, com troca de gametas, com cópula. O macho introduz o pênis na vagina da fêmea e aí eles vão fazer a cópula. A gestação da fêmea da jaguatirica é uma gestação um pouco longa, relativamente longa, vai durar entre 79 e 82 dias, ou seja, mais ou menos aí quase 3 meses de gestação, e quando nascem os filhotes, nasce uma ninhada pequena de 2 a 3 filhotes no máximo. Bom, senhoras e senhores, por último e não menos importante, que eu sempre falo que é o meu intuito aqui desse canal, é justamente alertar sobre o status de conservação da espécie. Mais uma vez está aparecendo aqui, segundo a IUCN, é esse órgão que classifica as espécies de acordo com seu nível de ameaça. Para a IUCN, a jaguatirica é um animal que se encontra em categoria pouco preocupante. Porém, para o IBAMA, que é o nosso órgão oficial, nosso órgão brasileiro, ela se encontra na categoria ameaçada de extinção. Então ela é um bichinho que está ameaçado de extinção. O que causou a ameaça de extinção das jaguatiricas? Primeiro motivo e o motivo mais grave de todos, a pesca. A pesca é ótimo. Pesca que pesca. O primeiro motivo e o mais grave é a caça para o comércio de peles. A caça, até o ano de 1967, ela ainda era permitida e eles utilizavam a pele dela para poder fazer comércio. Esse é o principal motivo, o primeiro e um dos principais motivos para ela estar nesse status, segundo o IBAMA, de ameaçada hoje. E aí depois foi promulgada a Lei 5.197 de 1967, que é a lei de proibição da caça. Vou deixar o link da lei aqui na descrição do vídeo, aqui para você, caso você queira ler. Qual que é o problema disso? Hoje, a gente tem no governo, infelizmente, um camarada igual está aparecendo aí, eu coloquei várias reportagens que foram veiculadas em vários jornais, em vários veículos de comunicação diferentes. Hoje a gente tem um presidente que acha a caça totalmente normal, que acha a caça um esporte sadio, um esporte que não causa prejuízo para ninguém, algo que deve ser legalizado. Então uma das propostas dele é legalizar a caça novamente. Aliado a ele, a gente tem um ministro do meio ambiente, né, que parece que ele é totalmente contra ao meio ambiente, né? Tem uma fala dele que ele falou que no momento do coronavírus agora é o momento de passar a boiada. Passar a boiada quer dizer desmatar a Amazônia e causar cada vez mais a fragmentação de hábitats, que é algo que interfere diretamente na nossa vida, quer você queira ou não. A caça, então, como eu ia dizendo, ela é ilegal por lei, né? A Lei 5.197 de 1967. Porém, a caça ilegal, ela continua até hoje. Quando você vai nesses interiores da vida aí, você sempre encontra um caçador que caça de forma ilegal, infelizmente. Além disso, você tem também a fragmentação de hábitats, que é o principal motivo, né, para que as espécies, de um modo geral, elas entrem em status de ameaça. Né? O que é a fragmentação de hábitats? Igual está aparecendo aí, quando você desmata uma área, quando você tira a cobertura vegetal natural para fazer um pasto, para fazer um empreendimento, você está tirando o habitat de um bicho. A partir do momento que ele perde o habitat dele, a tendência dele é morrer, porque ele não vai ter como exercer o seu nicho ecológico. E o terceiro motivo é a própria intervenção humana, atividade madeireira. Quando você quer tirar madeira, extrair madeira do meio ambiente, você tem que derrubar as árvores. Você extrai a madeira, derruba hábitats, faz o que a gente chama de fragmentação de hábitat. Outra coisa, né, que tem a ver com a atividade humana, com a intervenção antrópica, que é muito preocupante, são os atropelamentos. O Lu, né, o meu parceiro aqui no canal, o biólogo mais foda desse Brasil, o biólogo-ornitólogo mais cabuloso do Brasil, ele tem vários registros, inclusive os registros todos que a gente usou aqui durante esse episódio são dele, né? A própria imagem da jaguatiricazinha que apareceu aí, da filmagem que está um pouco escura, que foi feita à noite, foi ele que filmou com lanterna, né? Parece que é um jovem ali, quase adulto, de jaguatirica.
né? Então eu estou mostrando aí para vocês um dos principais motivos que levou a Jaguatirica a ter o status de ameaçada. Quando constrói as estradas, eu não estou falando que eu sou contra construir estrada, tá, gente? Pelo amor de Deus. O desenvolvimento tem que acontecer, a gente sabe disso, mas o desenvolvimento ele tem que acontecer de forma sustentável. O nosso país, que ainda é o detentor da maior biodiversidade do mundo, a gente tem que começar a se preocupar com isso. Quando vai construir a estrada, né, vai fazer a estrada no meio, né, trocando em miúdos, no meio da mata. Então eu vou ter estrada, vou ter mata de um lado e mata do outro. Né? O interessante é que se construa o que a gente chama de passagem ecológica ou corredor ecológico, para que esse bicho consiga sair de uma mata e ir para outra. Só que nós estamos falando de um felino, né? Ele não vai conseguir ir pulando de uma árvore para outra e sair num ponto da estrada e ir por outro. Então ele acaba atravessando a estrada. Quando ele atravessa a estrada, ele acaba sendo atropelado, igual estou mostrando para vocês. Isso é muito preocupante. Quando eu trabalhava no Maranhão, eu fiquei numa cidade chamada Itapecurumirim. Se tem alguém aí de Itapecurumirim assistindo aí, um salve para a galera de Itapecurumirim. Eu fiquei nessa cidade e em uma semana que eu fiquei em Itapecurumirim, a gente resgatou na estrada 6 tamanduás mirins atropelados. 6 tamanduás mirins atropelados em uma semana. Então os atropelamentos, a fauna atropelada é algo extremamente preocupante, porque faz com que diminua o número de indivíduos e leve essas espécies cada vez mais à beira da extinção. Beleza, meus queridos? Então é sempre um prazer dividir conhecimento com vocês. Mais uma vez eu queria agradecer aqui ao Luciano Faria, o biólogo parceiro, meu biólogo preferido, parceiro aqui do canal. Tô deixando aqui o Instagram dele. Mais uma vez eu queria agradecer ao meu editor fodástico das galáxias, o Lázaro, meu primo. Vou deixar o Instagram dele aqui também. Mais uma vez eu queria agradecer ao mozão Nath Camargos, que sempre tem, vou deixar o Instagram dela aqui também, que sempre me ajuda aqui na produção das peças, na edição, na produção dos episódios. Muito obrigado a vocês. Sem vocês realmente eu não conseguiria. E eu queria deixar também um agradecimento especial a todos vocês que têm assistido o canal, que têm comentado, que têm mandado sugestões e principalmente aos meus alunos que acompanham, né? Muito obrigado por vocês existirem e muito obrigado por vocês assistirem. Foi um prazer nosso, uma explosão de alegria. Mandem brasa, beijo, tchau, juízo e até o próximo Nossa Fauna.